A gente não tem essa ascensão tão vertical, mas continua em padrões muito acima do desejado. Fenelon, você sabe como funciona o teste rápido? Gostaria. Então vamos saber agora juntos. Muita gente tem dúvidas sobre a testagem rápida, né? Os kits especialmente que são distribuídos pelo Ministério da Saúde, os kits que são utilizados na rede pública. Tem o IgG, tem o IgM, muita gente não sabe fazer essa leitura. E acham, inclusive, que agora, quando vai ser disponibilizado também nas farmácias, poderá ser como um exame de gravidez. Até pode, porque você faz na farmácia o exame de gravidez, mas geralmente você confirma no laboratório. Assim teria que ser também com os testes rápidos. Mas nós vamos saber direitinho como é que eles funcionam, quais testes estão sendo aplicados na rede pública, conversando agora por videochamada com a médica infectologista Elna do Amaral. Doutora Elna, bom dia, obrigado por nos atender aqui no Notícia da Manhã. Espero que esteja bem com saúde, a senhora que está na linha de frente aí do embate ao coronavírus. Nós vamos exibir também um vídeo explicativo, enquanto a doutora Elna vai explicando para a gente como é a aplicação desse teste rápido. Pois não, doutora? Oi, gente, bom dia a todos. Bem, aí é o vídeo que mostra a nossa placa de teste rápido, né? A gente chama de cassete. Esse vídeo, ele traz o cassetezinho, ele tem um poço de tampão onde a gente coloca líquido, um líquidozinho próprio para fazer correr o sangue. No segundo buraquinho a gente coloca o sangue do paciente, né? Que aí o líquido vai fazer esse sanguezinho correr e aparecer no terceiro ponto, o terceiro buraquinho, esse mais largo, onde a gente vai ler o teste, né? C significa controle e T significa teste, né? O C é exatamente quando a linha aparece no C, só para saber que o teste está válido, né? Esse C é o nomezinho controle, mostrando que o teste, se apareceu a linha ali, o teste é válido, ele não está inutilizado, né? Ou não tem algum problema de fabricação. Se não aparecer uma linha aí, ele deve ser jogado fora. No T é onde vai aparecer o teste. Se aparecer uma faixa, é positivo. Se não aparecer faixa nenhuma, é porque o teste é negativo. Aparece a faixa no C, não aparece no T, então o teste é negativo. Esse é o líquido que é usado para fazer o sangue correr, né, o sangue do paciente. Aí é só para conferir que esse teste é de coronavírus, porque essa placa é idêntica para HIV, hepatite B, C. Então essas siglas isso significa novo coronavírus, né, saber que o teste é o adequado. Aí você coloca a identificação da pessoa para não haver trocas, né, troca de exames. E aí, a partir daí, o farmacêutico, que é a pessoa que deve fazer esse teste, lembrando que esse teste não é vendido para ser feito em casa, ele é feito dentro de um estabelecimento de saúde, no caso do teste de farmácia, tem que ser feito pelo farmacêutico. Ele escolhe o dedo, faz o furinho, que nem o exame de glicemia, né, e exames outros que a gente já tem hábito de visualizar. Geralmente ele limpa esse primeiro sangue, e aí depois ele coleta a segunda gotinha, tem um materialzinho próprio para essa coleta, uma espécie de canudinho que suga o sangue para ele tirar a quantidade necessária, e aí ele coloca no poço, né, no buraquinho específico de colocar o sangue do paciente, como eu expliquei. Aí ele coloca o líquido para fazer esse sangue correr. E aí deve contar entre 15 e 20 minutos no máximo, né? Acima de 20 minutos, essa plaquinha ela já é inutilizada porque a leitura fica deficiente. Como eu falei, a faixa apenas no C diz que o teste está ok, né? Se não aparecer faixa nenhuma, o teste é inválido e deve ser repetido em outra placa, pode ser um problema de fabricação, assim como também se aparecer só no T, quer dizer que há um problema de fabricação. Quando aparecer no C, no C e no T o teste é positivo, e se aparecer só no C, o teste é negativo, né? Negativo para coronavírus. Mais didático que isso, impossível, né, doutora Elna? Ficou muito bem explicado, então. Esse é o teste que está sendo utilizado na rede pública e que vai ser vendido também nas farmácias. Eu queria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores e ouvintes, doutora, o que significa o IgG e o IgM, que são muito falados agora, relacionados, a gente sabe que serve para várias doenças, né, para praticamente todas as doenças infecciosas, como vírus e bactérias, mas explique para os nossos telespectadores o que é exatamente que significa o IgG e o IgM.
O IgG são os anticorpos, IgG e IgM são anticorpos que nós produzimos naturalmente contra todo agente infeccioso, né? O IgM, ele é produzido quando nós temos uma doença aguda, quando ele está presente no nosso corpo, é porque nós estamos em ação contra alguma infecção. E aí essa leitura tem que ser individualizada. Nós temos o IgM da dengue, IgM para coronavírus, IgM para várias doenças. Então, ela é individualizada de acordo com a doença. Se o IgM aparece, eu estou com aquela doença numa fase aguda. Então, se você tem IgM para coronavírus, é porque eu estou, naquele momento, meu organismo está combatendo o vírus, né, que deve estar dentro de mim, estando eu sintomático ou não, e aí vai depender da situação. E ele demora, em média, 5 a 6 semanas para desaparecer. Então, quando você detecta ele no sangue, você deve estar nesse intervalo entre 5 e 6 semanas de manifestação, né, ou de vírus circulando. E o IgG, ele já sobe um pouquinho mais tarde, né, a partir da terceira, quarta semana, às vezes um pouco antes ele sobe, às vezes fica junto com o IgG detectável, mas depois o IgM some e fica só o IgG. Esse IgG vai ficar por um longo tempo e é ele que nos dá a segurança de que a gente vai responder mais rapidamente quando aquele agente infeccioso para o qual ele é voltado invadiu o nosso corpo. Eu queria agradecer a doutora Elna do Amaral, médica infectologista, por essa aula hoje aqui no Notícia da Manhã. Doutora, obrigada. Bom dia. De sonho, bom dia. Entendeu, Fenelon, direitinho? Agora entendi. Deu certo, né? Muito bom. Bom, esse teste rápido é o que a gente recebe na rede pública. Infelizmente, Fenelon, a gente acompanhou no final de semana muitos estados envolvidos em operações policiais com recebimento de material fraudado, com licitação fraudada, com testes que não funcionavam, com equipamentos que não funcionavam. É o vírus da corrupção, né, que existe em alguns estados brasileiros. O Ministério Público está movendo processos, abrindo processos em 11 estados e mais o Distrito Federal, exatamente pelo uso indevido dos recursos para o combate ao coronavírus.